Sejam bem-vindos à Voz de Trás-os-Montes. Hoje temos connosco o comandante da GNR do Distrito de Vila Real, o Coronel Pereira Leal. Senhor Comandante, olá, muito boa tarde e obrigada por ter vindo até aqui. Senhor Comandante, eu perguntava-lhe se sempre quis ser GNR. Olá, boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite para participar nesta entrevista e, no que respeita a essa questão, dizer que eu sempre quis ser militar, portanto, cumprir o serviço militar obrigatório. Claro que na juventude não imaginava que houvesse carreiras de militares, não é? Julguei que as pessoas iam fazer o serviço militar obrigatório e pronto, estava a missão cumprida. Aí é que percebi da possibilidade de se poderem fazer também carreiras militares e na Guarda surgiu também por oportunidade de saber que havia possibilidade de haver concursos diretamente e foi assim que me tornei um oficial da Guarda Nacional Republicana. Portanto, não tinha ninguém na família ligado às forças de segurança nem nada? Não, na família não tinha ninguém que estivesse ligado que fosse militar. Em todo o caso, acabei por influenciar o meu irmão, que veio a ser também militar e hoje é tenente-coronel do Exército. Uhum. Tomou posse como comandante em abril de 2018, aqui em Vila Real. Disse na altura que pretendia maior proximidade com a população. Acha que a GNR hoje está mais próxima das pessoas? Sim, sem dúvida. Nós temos um serviço de policiamento comunitário que visa exatamente fazer um tipo de policiamento preventivo, no sentido de acompanhar, sobretudo, as pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Isso fazemos-lo em todo o distrito e, para o efeito, temos órgãos em Chaves, Vila Real e Régua, de maneira a podermos estar efetivamente próximos. E, claro, está na missão geral que a Guarda desenvolve, quer no trânsito, quer no patrulhamento realizado pelos postos. Sim, a Guarda está permanentemente próxima das pessoas, tanto é que está distribuída por todos os concelhos, não é? E temos postos em todos os concelhos e em alguns concelhos temos até mais do que um posto. Muito bem. Que balanço faz destes 2 anos à frente da GNR de Vila Real? Faço um balanço muito positivo, na medida em que foi para mim um privilégio poder exercer esta função de comandante do Comando Territorial na minha própria terra. Portanto, eu sou natural de Sanfins do Douro, do Concelho de Alijó, e desenvolver uma função destas, de tanta responsabilidade na minha zona de ação, julgo que foi o melhor contributo que pude dar à população da minha terra. Tem sido um dos maiores desafios até agora na sua carreira, que já é longa? Sim, tenho uma carreira de 30 anos e esta, até agora, claro, porque fui coronel há 4 anos e à medida que vamos progredindo na carreira, as funções vão sendo cada vez de mais responsabilidade. Exatamente. E nunca tinha portanto, realizado funções de tanta responsabilidade como esta. E sim, julgo não que está a foi ser o melhor difícil. sítio. Não está a ser difícil. Aliás, procuro fazê-lo com alegria e ser feliz todos os dias ao realizar estas funções. E transmitir também essa postura para os militares do Comando Territorial. Ok. A criminalidade em 2019 aumentou ligeiramente a nível nacional, no entanto, em Vila Real, no distrito, desceu. É uma tendência que se tem vindo a verificar. A que é que se deve estes bons resultados em Vila Real? Pois, efetivamente, no ano de 2019, registámos 3.225 crimes, o que corresponde a menos 387 do que em 2018. Já de 2017 para 2018 também tinha havido ali um decréscimo. O motivo poderá estar, de alguma maneira, relacionado com o eventual envelhecimento da população, não é? Cada vez temos pessoas mais idosas. E pronto, não sei, não posso em concreto dizer qual é o motivo. Mas é sempre bom para vocês, não é? É bom, aliás, mas... Para toda a gente? Este número de crimes ascende sobretudo em situações de incêndio, que é o tipo de crime que se verifica em maior quantidade. E isso sabemos, que apesar de serem 587, no caso, também tiveram uma redução de cerca de 15%.
Temos o problema da violência doméstica e aí os números aumentaram 10%, com 367 casos. E depois temos outro tipo de criminalidade, como sejam pequenos furtos, violência física entre pessoas. E lá está. Agora, nós somos um distrito seguríssimo, não é? Pois, porque Vila Real praticamente não existe criminalidade grave. Sim, criminalidade violenta e grave não temos. Podemos estar residual, é residual. Daí que esta variação de 10% poderá ter muitos motivos. Um dos motivos também será certamente a intervenção da Guarda, não é? Claro que sim. Que nós estamos em todo mais lado atentos, não é? E temos vindo a fazer o nosso trabalho no sentido, primeiro, a primeira missão da Guarda é ocupar o território. E nesse território proteger a vida e a liberdade. Portanto, quando estamos a fazer o nosso trabalho, é destes 3 pilares que estamos a tratar. Muito bem. Falou da violência doméstica que tem aumentado. A GNR pode fazer alguma coisa para travar este flagelo ou são as pessoas que têm que denunciar os casos? Pois a violência doméstica é um fenómeno que ocorre dentro de portas, não é? Entre paredes. Se as pessoas não colaborarem no sentido de denunciarem as próprias, as vítimas, ou os vizinhos ou familiares que tenham conhecimento da existência deste tipo de evento, à Guarda e às polícias não é possível ir à casa adivinhar, exatamente. Não é possível adivinhar, não se pode entrar na casa de uma pessoa sem haver uma justificação legal para isso. Daí que a melhor medida para se poder combater este problema é exatamente a denunciar. E o facto de haver um aumento de 10% pode significar que as pessoas estão mais se sensibilizadas, mais confiantes para poderem denunciar esta situação de crime. E claro, está, e nós para evitar que se repitam mais. Não faz muito tempo que na região havia queixas de muitos furtos de carrinhas, aquelas carrinhas mais pequenas das vindimas e isso, que os proprietários acabam por não conseguir recuperar. Este tipo de criminalidade no distrito é um tipo de criminalidade associada a quê? As carrinhas desaparecem, vocês sabem dizer a que é que está associado este tipo de crime? Para onde é que vão as carrinhas? Pois, este tipo de crime teve uma incidência no início de 2018 exatamente. E julgo que já viria da guia de 2017. Sim, agora já não se ouve tanto falar deste tipo de crime. Pois, no entretanto, na sequência das nossas investigações, identificámos, recordo-me agora que não trazia esta indicação, mas recordo-me que identificámos 2 casos em que conseguimos descobrir os veículos e as pessoas que cometeram esses crimes e desde então deixou de haver. Essas carrinhas, normalmente, o caminho que levam é serem ou desmanteladas ou então exportadas ilegalmente para outros países. Não é? No entretanto, este problema, neste momento, não se tem verificado e espero que assim continue, não é? Sem se verificar. Sobre as instalações dos quartéis aqui no distrito de Vila Real, há postos muito degradados, mas também há várias obras em curso e que já foram anunciadas. Eu queria que me dissesse qual é o ponto de situação atual, nomeadamente nos postos da GNR Mondinho de Basto, já iniciaram as obras, Sim, certo? Sim. Mursa, para quando? Salto, Alijó. É um novo, não é? Muito bem. Nós, no distrito, temos 23 quartéis, entre postos, destacamentos e o comando. E destes 23 quartéis, existem 11 casos que efetivamente carecem de obras de manutenção ou de requalificação. Existe um plano de investimento que resulta da lei de programação de investimento e equipamentos, ou de infraestruturas e equipamentos, onde estes 11 casos estão registados e estão por uma sequência de prioridade e a seu tempo virão a ser realizadas essas obras. No entretanto, já nesta fase, foram assinados contratos interadministrativos para a construção de um edifício novo em Mursa e de outro em Alijó, e, no entretanto, as obras em Mondinho de Basto, como referiu, já começaram. E, brevemente, será lançado um concurso de reconstrução do posto de Mesão Frio que ardeu na sequência de um incêndio. E pronto, e o ponto de situação é este. No que respeita a Salto. O que existe legalmente é um posto em Venda Nova.
que está exatamente. encerrado por não ter condições, portanto, de funcionamento. A ideia de salto é uma ideia que tem vindo a surgir, sobretudo patrocinada pelo Sr. Presidente da Câmara de Montalegre, na medida em que Salto tem muito mais população. Porém, esta é uma decisão política que não cabe à Guarda tomar, não é? Nós não temos competência para encerrar postos nem abrir postos. Portanto, o Governo é que pode decidir fazer num lado ou fazer no outro. Portanto, muito nós bem. sobre isso não nos podemos pronunciar. Então, a situação mais urgente era mesmo Mondim? Ou era uma das mais prementes? Sim, Mondim era uma das mais urgentes, mas temos também o caso de Sabrosa. Sabrosa? Também não está, também as condições não são muito boas. E Mas Mursa e Alijó, sim, mas no entretanto esses já estão a avançar. Mas Sabrosa ainda não há novidades, então? Sabrosa está também, consta também do tal plano de investimento, porém não houve ainda medidas concretas no sentido de saber quando é que poderá vir a ser realizada essa obra. Mas será a intervenção no quartel? Será um quartel novo? Ainda não sabe. Pois, é esse tipo de estudo que tem que ser feito e pronto, e lá está, e é o Ministério da Administração Interna que compete analisar. Ok. Em tempos diferentes, com a pandemia de Covid-19, mudou muito a vossa rotina no quartel da GNR? E no vosso trabalho diário? No âmbito deste problema da pandemia, que já leva 6 meses, não é? E que veio alterar completamente a vida de todos os portugueses e de todos os vilarrealenses do distrito de Vila Real, também alterou as nossas práticas. Nós, durante o período em que houve confinamento obrigatório, tivemos o efetivo dividido em 2 metades, de maneira a que uma metade estivesse a operar e outra estivesse em reserva, de maneira a evitar-se contágios caso houvesse, quase a pandemia nos atacasse também. Não tivemos até o presente momento qualquer militar infectado ou civil. Nós, ao todo, somos 701 funcionários, portanto, entre militares e funcionários civis, e não tivemos nenhuma infecção. Em todo o caso, temos, claro, a responsabilidade de fiscalizar as medidas restritivas que têm vindo a ser sucessivamente impostas pelas resoluções do Conselho de Ministros, quer durante o período que estivemos em estado de emergência e depois de contingência e atualmente no estado de alerta. E claro está, temos a obrigação de verificar se as pessoas fazem uso da máscara nos lugares fechados, se verificar a lotação dos estabelecimentos e dos veículos, o horário de funcionamento também dos estabelecimentos, a concentração de pessoas em número maior de 20 e o consumo de álcool na rua. Claro que sim, temos feito o nosso trabalho de verificação. As pessoas acatam com facilidade quando veem a guarda e recebem alguma indicação, com facilidade acatam, claro. Portanto, não tem sido necessário levantar autos nesse sentido? Sim, também temos levantado autos de contornação de pessoas que não cumprem estas medidas restritivas e também não aceitam a recomendação da Guarda. E, nesse caso, temos que intervir com rigor. E tem havido também situações de pessoas que deviam estar em isolamento obrigatório e que também não cumprem, e nessa medida temos que atuar, não é? Que atuar, e no caso já não se trata de uma contornação, mas sim de um crime. Que é o crime de propagação de doença. Mas no distrito há muitos casos, ou é residual? Segundo as informações da última reunião da Comissão Distrital, existiriam, na altura, 35 casos ativos. Portanto, não é um número significativo, é um número baixo. Porém, não nos deve pacificar e devemos manter-nos preocupados, porque tudo pode mudar a qualquer instante. Portanto, a nível dos ajuntamentos e dos horários dos cafés, vocês vão assim, podem ir às aldeias em rotina ou têm que receber uma chamada de alguém, um alerta? Olha, aquele não fechou. Como é que funciona isso? Portanto, nós temos o nosso planeamento próprio. E as patrulhas, quando saem do quartel, levam um giro, que é um percurso, um algoritmo que têm que fazer. E nesse movimento, claro que passam em todas as localidades a verificar a situação ou dos cafés ou de outro tipo de incumprimento. Mas também tem havido muita colaboração da população no sentido de alertar que este café está aberto ou aquele está fora de horas, ou há ajuntamentos maiores de pessoas ou pessoas sem máscara. Sim, também temos recebido muita indicação das populações nesse sentido.
Muito bem. Ao nível da prevenção de incêndios florestais, a GNR tem um papel preponderante neste caso. No distrito há muitos incumpridores com as limpezas dos terrenos. Tem dados sobre isso? Sim, temos essa informação. Nós estamos a decorrer uma operação que é a Operação Floresta Segura e no âmbito desta operação foram identificados 994 casos de incumprimentos de limpeza de combustíveis relacionados com a limpeza das florestas à volta das casas. Neste âmbito, de quando fomos fazer a segunda verificação, já o que encontramos foi que em 600 casos as pessoas tinham voluntariamente procedido às limpezas. Porém, houve 335 em que não houve qualquer intervenção. E aí, claro, tivemos que levantar os respectivos autos. Não passa isso para as câmaras municipais? Não sei bem como é que Claro, funciona. esta informação é toda partilhada com as câmaras municipais okay. E as câmaras municipais são informadas de todos estes eventos. E, por fim, temos 59 casos que estamos ainda a indagar da situação na medida em que há propriedades que não é fácil identificar os proprietários. Pois, há muitas situações que não é fácil. Sabe dizer qual é o concelho, não sei se sabe, o concelho onde há mais incumpridores nestes casos de limpeza? É aqueles onde há mais terrenos? Como é que sabe dizer onde é que é o concelho mais incumpridor? Pois, olha, assim, de momento não lhe sei dizer, mas onde há mais floresta e onde há mais vegetação, sim. E onde existe maior vegetação e maior risco de incêndio é exatamente na parte norte do distrito. Do distrito, ok. Acidentes com tratores, como preocupa-vos, uma vez que em Trás-os-Montes é onde acho que é onde há mais acidentes com vítimas mortais de tratores agrícolas? É um fenómeno que é específico do interior do país, é um facto. Porém, nós no distrito de Vila Real não temos tido muitos casos, sim. E o maior número de casos tem ocorrido exatamente em Bragança e julgo que na Guarda também tem havido bastantes. E o problema que se passa com os tratores é que os proprietários desses tratores usam-nos para fins diversos, na maior parte das vezes. E então fazem dos tratores veículos automóveis para ir à feira, para ir ao mercado, para ir às festas e por aí fora. E claro, e transportam a esposa passageira. Ora, numa situação destas, claro que um trator não é um veículo próprio para este evento. Por outro lado, muitas vezes utilizam-no para os fins a que se destinam, que é a agricultura, porém retiram-lhe um arco de proteção. Mas pode só não tirar, é que ainda não percebi. Pois, o arco, os tratores agrícolas não podem ser aprovados sem ter o arco, não é? O problema é que há agricultores que lhe tiram o arco e com isso acabam por desproteger o veículo e a pessoa que opera com ele. Portanto, o conselho que deixaria estas pessoas é para não retirarem o arco e terem o máximo cuidado, obviamente. Claro que sim. O veículo, o trator, destina-se sobretudo a fazer trabalhos agrícolas, não é um veículo que transporte pessoas. E, quando fizerem trabalhos agrícolas, têm que fazer uso do trator, que lhe chamam até o Santo António. Exatamente, o arco de Santo António. Porque, no caso, é um dos casos em que o Santo António protege, efetivamente. Exatamente. Acha que o país ficaria a ganhar com a fusão entre a PSP e a GNR, como algumas pessoas defendem? Pois, essa é uma discussão que vem de longa data e que, pronto, a cada passo... Alguém fala sobre isso? Fala sobre isso. Mas é uma questão... Ora, a existência desta dualidade policial é histórica, portanto, já vem de longa data. E tem sido considerada importante até à atualidade. E com a finalidade de haver esta dualidade é também, de certa forma, uma redundância, que se for necessário colaboração nas áreas de um ou do outro, de poder vir a fazer-se. É uma questão política que só à política cabe decidir. Nós resta-nos cumprir. Estão cá para isso, não é? E estamos cá para continuar a ser guardas, se assim for o entendimento. Ou ser outra coisa que... Se mudarem de nome. O poder político assim decidir. Enquanto comandante aqui da GNR do Distrito de Vila Real, qual é que tem sido a sua preocupação máxima?
a nível de trabalho, de serviço? A preocupação máxima São os seus efetivos? Sobretudo para um comandante, claro está que é a primeira causa de muita intervenção realmente os próprios efetivos, porque os guardas são seres humanos, não é? E que também têm as suas necessidades, têm os seus problemas, e claro está que o comandante é o primeiro, deve ser o primeiro a preocupar-se com o estado de situação de cada militar. E nós, no caso, somos 701, como lhe referi, o que implica saber o que se passa com 701 pessoas. É fácil. Sendo que uma sou eu, não é? Portanto, com 700. E procurar motivá-las e que se sintam felizes no trabalho que desenvolvem e que venham para o trabalho sempre com alegria, na medida em que nós, seres humanos, para nós, seres humanos, o trabalho é uma coisa que se cola à pele. Portanto, tanto é que quando nos perguntam o que és, nós não dizemos, sou um humano ou sou um terráqueo. Sim, dizemos, diz a sua profissão. Eu sou jornalista, eu sou guarda, eu sou professor, eu sou isto, eu sou aquilo. Daí que o trabalho é uma coisa que está intimamente ligada ao ser humano e, nesta medida, pronto, é preciso que o trabalho esteja assim colado, mas que nos sintamos satisfeitos ao realizá-lo, não é? Muito bem. Porque nós, se nos sentirmos bem connosco próprios, vamos ter uma melhor relação com a população também. Disse-me que tem 701 efetivos e os meios disponíveis? No que respeita aos meios, os meios que mais comumente se costuma abordar prende-se com as viaturas, não é? Exatamente. Ora, nós temos 186 viaturas, entre veículos todo-terreno, ligeiros, motociclos e por aí fora. E deste número de veículos recebemos 28 novos em 2018 e 2019. E já em 2020 já recebemos algum. Portanto, 20 viaturas novas. São suficientes? Sim, para aquilo que 186 viaturas para transportar 700 militares chegam e não são utilizadas portanto, todas, não é? Em simultâneo. Não é? Há aqui uma rotatividade de maneira a ir conservando o material e o estado do material está? Claro que temos nestes 186 viaturas, temos viaturas mais antigas, viaturas mais modernas, claro, que são as tais 28. Mas é preciso dizer que também abatemos 33 viaturas. Portanto, já estavam mesmo em fim de vida. Sim, tudo tem o seu tempo, claro, não é? E nós também temos que fazer uma gestão do material até esgotar a sua potencialidade. E claro, quando esgota a potencialidade acaba por ser abatido e são renovados. Isto nunca se vai ter, vão ter viaturas só novas. Claro, é evidente. Tem que haver aqui uma evolução. O processo normal, tempo, claro, não é? Exatamente. A média de idade dos recursos humanos é um corpo ativo jovem ou nem por isso? No distrito, como Vila Real, como é um distrito onde, sobretudo, trabalham pessoas que são naturais de cá, quando chegam, ficam até terminar a sua carreira. Isto faz com que no interior do país norte e interior ao longo, portanto, interior do país ao longo de todo o continente, o que se verifica é um escalão etário ligeiramente elevado. No caso de Vila Real, a idade média é de 42 anos. Portanto, não temos ali, pronto, numa fase, num escalão etário ainda com capacidade. Sim. E depois os guardas também passam à reserva a partir dos 55 anos. Portanto, nunca se chegam a ser velhos. Eu tenho 54 e acho que tenho não é, ainda é muito jovem. Bom ar. Claro que há mais homens que mulheres. Qual é o rácio? Nós, em todo o comando, temos 30 mulheres. 30. É, Okay. dos 701, 30 são mulheres. Julgo eu que não estaria enganado, mas pronto. Andará à volta deste número. Vila Real é dos distritos onde há mais idosos no país, que vivem sozinhos. Vocês sentem que são importantes para essas pessoas? Quando fazem aqueles censos e isso, o que é que as pessoas vos pedem?
As próprias pessoas idosas são elas que têm que falar sobre este trabalho que nós prestamos. Quando vocês vão perto delas, os vossos efetivos, pedem-vos alguma coisa? Ou gostam mais de falar um bocadinho da vida? Pois o problema destas pessoas é sobretudo quando vivem isoladas e que têm poucos contactos. Já por natureza, os velhos não são de comunicar muito. E então, se não tiverem familiares próximos, ainda é pior. Daí que a presença dos guardas, neste caso, muitas vezes basta ali 2 ou 3 palavras, saber como é que se tem sentido, se é preciso medicação, às vezes ir buscar medicação à farmácia. Durante algum tempo tivemos um programa em coordenação com uma operadora, que agora não lhe sei dizer qual foi, que nos cedeu um tablet para poder, a partir de videochamada, comunicar, fazer ligação com familiares, e aí as pessoas adoraram esse projeto. E pronto, e nós apoiamos naquilo que é necessário. Também se verificavam muitas burlas a idosos, agora já não há tanto. É também fruto do vosso trabalho de terem feito ações de sensibilização junto da população mais idosa? As secções que temos de serviço comunitário, como referi logo no início da entrevista, uma das missões que tem, principal, é exatamente alertar as pessoas mais idosas para o conto do vigário. E isto fazemos-lo com muita frequência, na medida em que estão sempre a surgir ideias novas de enganar as pessoas. E as pessoas têm que ter essa noção. Claro que as pessoas mais velhas tendem a confiar com facilidade em alguém engravatado que lhe aparece a prometer resolver um problema complicado, e é troco de dinheiro, que aparentemente é pouco, e as pessoas muitas vezes deixam-se levar nisso. Claro que temos desenvolvido esta atividade no sentido de fazer chegar essa mensagem às pessoas. Temos tido a colaboração da Igreja, muitos párocos na Igreja também colaboram connosco e durante a missa acabam por passar esta mensagem, e as coisas têm vindo a ser controladas. Claro que também temos a investigação criminal, que sempre que ocorre uma situação destas intervém no sentido de, a partir dos vestígios e das indicações que nos são transmitidas pelas pessoas e por algumas testemunhas, de nos permitir identificar alguns desses borrões. E pronto, e eu julgo que temos a fazer um bom trabalho nessa matéria. Muito bem. Onde espera estar daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos terei 59, seguramente. Ainda é um jovem? Estarei seguramente já numa situação de reserva, porque o tempo máximo de permanência no ativo de um coronel é aos 58 anos. Portanto, a partir dos 58 terei de passar uma situação de reserva, e depois logo se verá. Mas já vai estar em férias prolongadas? Pois, não sei bem. Eu gostava de trabalhar sempre, porque... E também essa idade ainda é muito jovem para estar fora sem dúvida, sem dúvida. Trabalho, não é? E eu, daquilo que me conheço, preciso ter uma atividade que me mantenha permanentemente ocupado. E pronto, existem muitas coisas para se fazer. Claro que seguramente já não exercerei funções de guarda, mas a vida é plural e diversa, portanto, existem milhares de coisas que se podem fazer, e eu também tenho as minhas competências próprias, adquiridas ao longo da carreira. Logo se vê o que é que nessa altura poderá emergir. Gosta da política, não? Ou não quer? Pois, não, a política é fundamental, não é? Isto, tudo na vida é política. E qualquer pessoa, mesmo que diga que não é político, é político, não é? Porque muitas das decisões que se tomam, que são do interesse geral, é política. E a política é fundamental, é necessário. Agora, isso não significa que eu vá meter por esses caminhos da política. Não está nas minhas contas. Muito bem. O que é que gosta de fazer nos seus tempos livres? Olha, gosto muito de ler, gosto de fazer algum desporto, que apesar da idade já não permitir fazer assim com grande empenho, mas faço. E gosto de cinema, gosto de passear, viajar, gosto muito de viajar. Este ano foi difícil. Não, este ano foi impossível. Quando se viaja é como se lesse um livro, mas um livro escrito pelo próprio, não é? E é uma aprendizagem extraordinária.
E é isso, os meus hobbies são esses. Ok, muito obrigada por ter vindo a esta entrevista. A si que assistiu, agradeço e até uma próxima oportunidade.